Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa e como vocês sabem, a gente está fazendo uma cobertura intensa destas 3 semanas de maior turbulência aqui no mercado financeiro. Eu ainda estou trabalhando, sou uma das poucas aqui na empresa, todo mundo trabalhando de home office, mas a gente está montando um esquema para que eu possa trabalhar de casa na semana que vem. Por enquanto, a prioridade é manter você, investidor, bem informado. E como a gente está vendo aqui vários aspectos de toda essa pandemia e dos efeitos que tem na gente, a gente resolveu convidar aqui uma pessoa muito especial para conversar com a gente sobre o estado emocional das pessoas num momento delicado como esse. A Flávia Feitosa, ela é PhD em psicologia, coach e especialista em desenvolvimento humano, é também professora da Casa do Saber. Flávia, obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Obrigada eu, Denise. É um prazer estar aqui contribuindo com vocês. Olha Um só, olá para todo mundo. a gente fala muito sobre ansiedade das pessoas nesse momento, até a ansiedade do investidor que está aí vendo, né, às vezes perdendo dinheiro, às vezes de olho ali nos investimentos, mas a ansiedade das pessoas de um modo geral, tanto com a situação, tem o medo de pegar o corona, tem o medo do desemprego, tem o isolamento. O que você acha que nessa cesta de problemas que a pessoa pode ter, o que ela tem que prestar mais atenção, o que ela está correndo mais risco? Olha, é um pouco daquela questão do avião, né? Se o avião tiver com algum problema, coloque a sua máscara primeiro para depois pensar nos outros. Então, a gente tem uma série de riscos, tem uma série de questões, mas se nós não estivermos inteiros, a gente não prestar atenção na gente, nós não vamos conseguir fazer nada. Então, assim, a ansiedade, ela é importante, a ansiedade em exagero é um problema, mas a ansiedade é alguma coisa que leva a gente a fazer as coisas. Então, é um momento da gente prestar bastante atenção na gente para não deixar ela entrar num nível que vá nos fazer mal. E tem uma série de coisas que a gente pode fazer, a começar de como a gente vai se organizar em casa, de como que vai ser a nossa rotina, de que coisas eu sempre gostei de fazer e posso fazer agora, como que eu posso organizar minha vida para que ela não seja tão difícil dentro de casa, que não caiba mais nada, porque afinal de contas a gente já não está mais se deslocando, a gente está mais uma série de coisas. Como que eu posso prever o que vai acontecer no futuro? Como que eu vou poder me organizar financeiramente? Quais são as oportunidades que tudo isso pode estar me trazendo? Então, assim, acho que tem uma reflexão pessoal, uma questão de autoconhecimento muito importante, para daí sim a gente poder pensar num planejamento de como encarar os próximos dias. Agora, o que pega mais nesse momento? É o confinamento, essa tristeza que o confinamento pode trazer para algumas pessoas, ou é o medo? E aí eu divido em dois o medo. Primeiro é o medo de pegar o vírus, e segundo é o medo das consequências econômicas também do coronavírus. Denise, quando a gente estuda a questão do confinamento, né, que é a questão seja na quarentena ou em outros tipos de isolamento, existem várias experiências no mundo a respeito da quarentena, né? O ébola, a SARS, H1N1 já levou muitos grupos enormes de pessoas a viverem em quarentena por muito tempo. E tem muitos estudos que exploram isso. O que a gente tem visto é que a questão desses medos, ela amplia a dificuldade de lidar com a quarentena. A quarentena em si é um problema. O contato humano, o lazer, mas principalmente o contato humano, ele é extremamente importante para nós, extremamente importante para o ser humano, inclusive para a nossa sobrevivência, né? Por isso que isso é tão importante. Então, assim, estar em isolamento já é uma questão crítica, mas estes medos pioram as consequências da quarentena. Então, a gente precisa aprender a lidar com esses medos de uma forma que não deixe eles nos dominar. Eu estava pensando aqui, porque por exemplo, moro sozinha com os meus cachorros. Então, eu acho que a partir da semana que vem, que eu vou estar em casa, que eu vou até ficar bem, porque eu estou acostumada com aquele silêncio. Que eu vou trabalhar durante o dia, mas, assim, de ficar mais na minha. Eu acho que eu posso atravessar até que bem, essa é a minha impressão. Mas quais são as pessoas que, neste momento, podem sofrer mais com essa situação toda? Tem um perfil, assim, de pessoas que estão mais suscetíveis?
Tem. Os estudos mostram que o efeito da quarentena é pior em alguns grupos. Então, fator de risco para efeito da quarentena: jovens de 16 a 24 anos, estão na flor da idade, estão vivendo em amigos, não querem nem saber dos pais, né? Querem viver em grupos e festas, encontros e ficam nas quadras dos condomínios e tudo mais. Pessoas de escolaridade mais baixa, mulheres e profissionais de saúde. Quando a gente fala, porque os profissionais de saúde às vezes eles estão na rua tendo que ir para as casas. Quando a gente fala das mulheres, olha que interessante. Nós precisamos cuidar das mulheres nesse período. Mulher que tem um filho é o maior fator de risco em relação a não ter filho. E se você tem 3 ou 4 filhos, eu não sei porquê, acho que você já está acostumada com o caos, já está acostumada a ficar em casa com um monte de filho e não tem um efeito tão ruim assim. Mas assim, parece que as mulheres, em especial as mulheres que têm uma criança em casa, têm muitos problemas, têm maior chance de ter vários problemas de depressão, pânico, desespero e uma série de coisas e vão precisar do nosso apoio. Eu penso que no caso das mulheres tem uma questão muito séria que elas vão estar mais tempo em casa. Para algumas mulheres trabalhar é até um descanso, né? Elas estarão mais tempo em casa, uma síndrome de perfeição, querendo as coisas extremamente organizadas, querendo colocar tudo em dia, e isso provavelmente traz uma jornada absolutamente intensa. Então também é um bom momento para parar para refletir em como, por exemplo, incluir os outros membros da família nas tarefas domésticas. Ah, aí é legal. Aí já aproveita, já, né, faz aquele multirão da arrumação do guarda-roupa, né? Pega as crianças, marido, todo mundo, já resolve ali, já resolve 2 problemas numa tacada só. Agora, ô Flávia, a gente está vendo também uma onda de solidariedade, porque muito da necessidade do confinamento não é assim, porque a pessoa pode ficar doente, porque tem muitos jovens, a gente sabe, que não vão ter sintoma nenhum, mas eles são vetores. Então, muito do confinamento é para a gente não contaminar pessoas mais vulneráveis. Então, essa onda de solidariedade, esse pensamento no próximo, isso poderia deixar também um legado interessante, seria um lado bom, digamos assim. Olha, é uma esperança. Eu diria que como psicóloga social e como comunicadora, a gente tem uma série de vertentes de sociólogos da comunicação em que propõem assim, que os momentos de crise são momentos muito importantes para a gente tentar redesenhar como que a gente vai viver. Então, o próprio Habermas fala na esfera pública e a prática da esfera pública é um pouco disso que a gente está vendo. Como que a gente vai se unir para os condomínios fecharem as áreas de lazer nos momentos que vão ser importantes? Como que a gente vai repensar as cidades? Fico pensando num exemplo muito clássico. Como é que vai ser Veneza depois que os turistas puderem continuar dominando Veneza como ela vinha sendo dominado? Os cidadãos, as pessoas que vivem em Veneza vão querer mais turistas ou vão querer os golfinhos, os peixes e os cisnes como tem acontecido agora? Como é que vai ser essa reconstrução? E no dia a dia a gente tem vários exemplos de altruísmo. Não é que nós viramos altruístas, né? A gente sabe que somos eminentemente egoístas, né? Senão nem teríamos sobrevivido. Mas existe uma coisa da cooperação humana que é o seguinte: nós estamos numa encruzilhada. Cooperar, ser altruísta, é uma condição sine qua non para a minha própria sobrevivência, né? É. Então a gente tem que pensar que nós não estamos, não é uma questão minha individual, é uma questão do coletivo. Existem dados que podem mostrar, a gente não está falando, como algumas pessoas têm falado por aí, em 15 mil mortos, em 20 mil mortos no Brasil. A gente está falando de um potencial de milhões se a gente não se cuidar. Não só aqui, se pensar no mundo inteiro, a gripe lá espanhola matou pelo menos 50 milhões de pessoas no mundo. Então, sim, o altruísmo tem surgido, a gente vê as pessoas ajudando os idosos, as famílias voltando uns a ajudarem os outros, né, cuidando dos mais frágeis. As próprias pessoas que ainda estão na rua trabalhando estão cuidando de todo mundo. Mas assim, a gente está cuidando de si quando a gente está cuidando de todo mundo. Agora, Flávia, e as pessoas que estão ali muito aficionadas na coisa
das turbulências do mercado financeiro. O pessoal que perdeu dinheiro nessa crise, porque a gente sabe que a Bolsa, hoje ela está em alta, mas a Bolsa deu alguns sustos aí na gente. Tem alguma forma da pessoa lidar melhor com esse tipo de problema? Olha, eu acredito na informação, em todos os sentidos. A informação com relação aos tratamentos psicológicos, a informação com relação a muitas coisas na vida. E o mercado financeiro também dispõe aí de uma série de informações históricas que mostram que isto acontece e que isto volta. Salvo alguém que começa a tomar uma série de atitudes que vão prejudicá-lo, a gente sabe que existe um retorno. Então a gente assim, vai atrás de informação. Tem um monte de gente, você mesmo tem disponibilizado uma série de informações importantes para que essas pessoas possam se tranquilizar e possam ser alertadas do que tem que ser feito na hora certa. Então, gente, é assim, artista tem que ter jornalista por perto para poder saber abrir a boca, investidor tem que ter especialista do lado para poder pensar como é que vai agir, assim como várias pessoas vão precisar de profissionais da saúde, como psiquiatras e psicólogos, e eles aí estão disponíveis. O meio virtual tem ajudado muito com que os tratamentos cheguem nas pessoas. É isso que a gente tem que chegar, a gente tem que ir atrás de informação séria, verdadeira, de dados históricos. Isso eu acho que é o que pode ajudar as pessoas. Agora, Mas, Flávia, outra Denise, coisa... Desculpa. não, eu quero dizer, mas Denise, tem uma coisa que é o seguinte, é um excelente momento para fazer um planejamento financeiro, para olhar para os investimentos. Quantas pessoas não têm tempo para pensar nos seus investimentos? É hora de aprender. Não, sem dúvida. Agora ficou assim, berrante a necessidade de uma reserva de emergência. A gente sempre fala disso aqui nos nossos programas. A pessoa tem que ter uma reserva de alguns meses dos gastos mensais dela para alguma emergência. E tem todo tipo de emergência, emergência positiva, emergência negativa, e no caso de um perrengue desse aqui. Ainda mais a galera que é profissional liberal, que está, os autônomos, né, os informais, está todo mundo de olho nisso. Eu sei que essa coisa da reserva de emergência, ela parece muito bonita no papel, mas para botar na prática é muito difícil para muita gente, porque não sobra nem para guardar, imagina. Mas eu acho que para quem pode, é o momento de começar a pensar nessa reserva de imprevistos, porque imagina um imprevisto deste tamanho, a gente nunca ia imaginar só o Bill Gates, né, para poder ser um visionário e anos atrás já ter uma ideia e fazer um pronunciamento nessa direção, mas a gente que é mortal, normal, né, como é que a gente ia imaginar? Agora, Flávia, uma outra coisa que eu queria ver com você são algumas dicas para as pessoas poderem atravessar esse momento da melhor maneira, com alguma tranquilidade. Então, nós temos algumas coisas empíricas, né, de algumas pessoas que têm até divulgado hoje na mídia, mas a literatura científica mostra que em condições de quarentena e isolamento, existem algumas coisas que dão certo. A gente busca essas informações dos últimos periódicos científicos que trouxeram dados, a gente traz também essas informações de astronautas e outras pessoas que por algum motivo já viveram isolamento ou administram pessoas que precisam passar por isolamento. A gente sabe que rotina é a coisa mais importante. Gente, rotina não é você pensar como que você quer ter a sua semana. Rotina é um planejamento. Planejamento significa você sentar com uma cartolina, um computador e colocar lá como que você quer desenhar a sua rotina ideal, como que você quer que sejam cada um dos seus dias, como que você quer que seja a sua semana. E assim, muitas vezes, cada um tem que fazer isso à sua maneira, mas assim, a maneira que a gente tem visto e que dá certo é, para uma família, colocar lá na geladeira. Segunda, terça, quarta. Que horas que vai ter aula, que horas que vai ter tal atividade, que horas que é o almoço, como é que isso vai funcionar, que horas que vai ser atividade física e que horas que vai ter tudo isso. E o que tem que ter nessa rotina para que a gente fique melhor? Então, horário para tudo. Tem uma prática de combinados nas famílias que é muito importante. O que eu não abro mão como mãe, o que alguém não abre mão como esposa, o que um filho não abre mão e como é que a gente pode negociar isso. Então, por exemplo, eu não abro mão que as refeições sejam construídas, feitas, produzidas com todos os membros da família juntos. Então, é o que os meus filhos estão fazendo. Eles têm que vir
e fazer a comida comigo e lavar o que foi sujo, ou colocar na máquina, ou fazer da maneira que for. Então, tem esses combinados da rotina que já é algo muito saudável, é uma prática de comunicação muito importante que a gente não costuma ter essa possibilidade nos nossos dias a dias. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Você nunca vai ter tempo se você não se organizar. Tempo é uma questão de prioridade. Então, o desenho da rotina, os combinados com a família, o cuidado com a alimentação. Então, a alimentação é muito importante. Tem um monte de informação disponível do tipo de alimentação que é melhor. A gente sabe intuitivamente como a gente come errado. Então, não é hora de ficar comendo qualquer coisa, comer exageros de açúcar e tudo mais. Não é porque eu estou trancada que eu preciso, muito pelo contrário. Por eu estar trancada, é um momento de eu cuidar mais de mim. Então, cuidar da alimentação é extremamente importante. Fazer atividade física é muito importante. Tem que ter um horário na agenda para alguma atividade física. Ah, mas como é que eu vou fazer? Uma garrafa de água de 2 litros vira um peso. Tem um monte de aula de internet, de dança, de musculação de graça na internet. Dá para colocar, inclusive, criança fazendo atividade física. Então, isso também tem que entrar. Então, assim, rotina, atividade física, alimentação e tem mais uma outra coisa que parece ser extremamente importante. É o momento, talvez, de fazer as coisas que a gente não consegue fazer. Quais são as coisas que a gente pode incluir como metas? Estudar inglês, ler tais livros, assistir tais séries. Quais são os desafios que eu posso me impor que vão me ajudar a ter prazer de acordar e realizar alguma coisa que antes eu não conseguia fazer, ou uma coisa que eu estava fazendo e que agora eu posso concluir. Ter uma meta inspiradora ajuda muito nesse processo. Olha, sem dúvida. Tem uns comentários aqui, mas antes eu queria te fazer uma pergunta, que eu ouvi uma reportagem ontem na televisão sobre fake news. E um dos entrevistados falava que já existem estudos que mostram que quando a pessoa está ansiosa, ela está sob pressão, ela está angustiada, que ela faz mais as coisas sem pensar. Então, aquela reprodução da fake news, ela é mais rápida ainda quando a pessoa está com medo. Então, tem aqueles áudios falsos, tem, sei lá, centenas de pessoas no Einstein, eles estão escondendo esses números. Então, aí a pessoa fica tão angustiada que ela repassa mesmo. Então, essa outra boa lição que poderia ficar para a gente como população é essa coisa de não acreditar na fake news, né? Eu diria que tem duas coisas importantíssimas nessa sua fala. Primeiro que informação tem método, tem gente muito séria para lidar com ela, e a gente tem que tratar de buscar a informação na fonte correta, porque a informação equivocada é um super gerador de ansiedade que piora a nossa situação na quarentena. E a outra coisa eu sugiro que na rotina exista um limitador do tempo que a gente vai gastar nesses espaços. Nós somos roubados, né? Quanta coisa repetida, quanta coisa que não agrega. A tecnologia ela é muito importante para que a gente faça um encontro em família virtualmente, cante parabéns para as pessoas que não vão poder encontrar os amigos. Faça isso que a gente está fazendo aqui. A gente não poderia estar fazendo isso se a gente não tivesse a tecnologia. Mas quando ela começa a te dominar, no sentido de que você não consegue ficar distante, quantas horas você já não gastou nos últimos dias vendo bobeira no WhatsApp, apesar de que tem coisas sérias também, e você poderia estar lendo um livro ou vendo uma série que pudesse te trazer muito mais relaxamento e muito mais satisfação. Então eu sugiro assim que nossa rotina tenha lá, ok, WhatsApp, internet nesses 3 momentos, nos outros eu vou cuidar do que eu tenho que cuidar. Ah, e outra coisa também, a notícia correta, a notícia de um veículo sério é sempre o melhor caminho, como você acabou de falar. Ontem, no começo do Jornal Nacional, não sei se você viu, o William Bonner e a Renata Vasconcelos, né, que são os apresentadores, pediram assim, calma, calma, porque o jornal vai quase que todo com notícias do coronavírus. E como a gente ainda está numa curva ascendente de número de casos, na Itália, bem, na China já virou, na Itália começa a virar, mas ainda tem números subindo, tanto no Brasil quanto lá fora. As pessoas ficam um pouco angustiadas. Então, também, notícia legal. Imagina, eu sou jornalista, não vou falar mal de notícia nunca, mas a notícia correta, ela é boa, mas também uma overdose, né, de notícias só em cima de um tema que angustia, é melhor a gente evitar, né? Ah, eu acho que assim, eu acho que a gente pode trocar um pouco de notícia pela atividade física, pela organização.
no sábado. Sábado, daqui a pouco a gente está no sábado e no domingo. Então pega sábado e domingo, faz o planejamento alimentar da família, planeja qual vai ser o supermercado que vai ser pedido daqui a uma semana, como é que isso vai acontecer. Cuida de você. Quantas vezes a gente teve a oportunidade de parar e pensar no que a gente quer fazer? Então, assim, não vamos nos envenenar. Isso aí. Eu vou ler alguns comentários aqui das pessoas. E se você quiser também fazer um comentário, geralmente chega pergunta, mas agora eu estou vendo que tem vários comentários que as pessoas estão querendo falar o que elas estão fazendo, como é que elas estão pensando. Quer ver, ó, tem uma... a Ana Márcia fala, eu estou com mais dificuldade de ter que conviver com os meus pais 24 horas. Quando estou sozinha, fico bem melhor e tranquila. Essa coisa da convivência intensa com pessoas da própria casa, né? Então, essa prática de comunicação, estabelecimento de limites, é difícil conviver com os pais o tempo todo, mas ela também vai poder ter que saber dizer para eles que tem hora que ela vai ficar no quarto dela tranquila e sossegada. Né? Quais são os bom. combinados que vão ser feitos aí? Gautama fala, como leitura já é uma atitude solitária, ler parece meditação e está me ajudando muito nesse isolamento. Legal, né? Sim, meditação e yoga são coisas muito indicadas para esse momento. E a gente tem uma oferta muito grande de gente que está disponibilizando esse tipo de coisa na internet. Tem um comentário aqui de uma moça que tem um nome igual da minha irmã, que é Gisele Barbosa. Até achei que era minha irmã, mas pelo comentário eu vi que não era. Ela diz o seguinte, a minha maior preocupação na minha quarentena é conseguir manter meus pais idosos em casa, convencê-los da importância da quarentena. E eu já estava conversando aqui, Flávia, com um colega, e ele falou o seguinte, que a mãe dele, que tem 90 anos, está na casa da irmã, e a mãe dele está assim, eu preciso ir lá em casa, porque os abacateiros estão dando abacate está caindo no chão, eu preciso ir lá colher. Então, ou seja, às vezes é complicado para as pessoas mais idosas saírem da sua rotina, né, totalmente. Então, a gente vai ter que ter muita paciência com essas pessoas, informação é o que vai ajudar, e a gente vai ter que entreter os idosos como nós entretemos as crianças. Jogos, baralho, filme e encontros virtuais. Não tem jeito, gente. A gente vai ter que aprender a lidar com isso. Não vai ter jeito, não tem outro caminho. Deixa eu ver aqui outros comentários. Tem uns comentários aqui de investimento. O pessoal já começa a trocar uma ideia aqui sobre investimento. A Camila faz uma pergunta, doutora, me descreveu em tudo, querendo tudo no lugar, querendo resolver a vida em casa, tanto as coisas de trabalho quanto as coisas do lar. É bom também, né? Então, cuidado. Lembra que eu falei aqui, as mulheres que têm filhos estão entre o grupo maior de risco para ter um burnout, para ter uma crise emocional nesse período. Então a gente aguenta 10 dias de quarentena tranquilamente, talvez 15 dias. Passando disso, a gente começa a lidar mais com as dificuldades. O que a gente tem visto é que fazer esse planejamento, essa organização e principalmente decidir o que a gente não vai fazer é muito importante. O que eu digo, faça a lista, coloque no papel. A gente parece que quando a gente pensa na cabeça, a gente está conseguindo resolver tudo. O pensamento ainda é bastante embaralhado. Quando a gente traz para o papel, a gente configura isso como meta, como fica muito mais claro, e isso pode ajudar. Então, assim, pega um caderninho. Depois até conta para você o que está acontecendo, se você quiser, mas pega um caderno, pega um computador e registra como que você quer viver idealmente nos próximos dias. A tendência é que em poucos dias você consiga estar melhor organizada. Olha, eu estava comentando aqui com um colega, falei com ele assim, marquei uma psicóloga hoje para falar sobre os efeitos emocionais do corona e tal. Ele me fez uma brincadeira, mas eu não sei se é sério ou é brincadeira, na verdade, porque não vi o tom, porque foi pelo WhatsApp que ele está em casa. Ele falou assim, eu estou precisando de uma. Ou seja, quando é que a gente sabe que a pessoa vai precisar realmente de ajuda de um psicólogo, de tratamento depois desse período, ou a maioria das pessoas vai passar de boa, é só achar alguns caminhos para mitigar a situação? Uma boa parte das pessoas vai passar por isso tranquilamente. Poucas vão até agradecer, mas nós teremos que lidar com um contingente de pessoas que vai sofrer, que vai ter consequências difíceis disso. Então, assim, os profissionais de saúde, o CRP,
que é muito resistente ao atendimento online de psicoterapia, liberou já, sem nenhuma forma de cadastro nem nada, as pessoas, os psicólogos podem, só os psicólogos obviamente, né, com CRP, mas os psicólogos eles estão autorizados a fazer todo o tratamento online, os psiquiatras também estão aí de plantão, estão fazendo os tratamentos online, enviam receitas, fazem uma série de coisas para a gente possa se tratar. Quando que a gente percebe que a gente precisa disso? Quando a gente não estiver dando conta do mínimo, ou quando a gente estiver lidando com uma sensação que é subjetiva de que eu não estou dando conta. Você falou essa coisa de cuidar da casa e das coisas da família, tudo. Eu fiz um dia de home office, quinta-feira, eu fiz de casa. Aí, no intervalinho assim, eu falei assim, eu vou colocar a louça na máquina de lavar. Aí levantei, pá, coloquei a louça na máquina de lavar, pum, liguei a máquina de lavar. Aí eu ia entrar numa live e o barulho da máquina. Eu falei, gente, tem que fazer uma coisa de cada vez. Agora eu tô trabalhando ou eu tô cuidando da casa, porque senão eu embaralho as coisas todas. E a minha sorte é que acabou o barulho antes de começar a live, porque já tô sempre correndo o risco dos cachorros, né? De latirem. Aí agora a máquina ia ser demais, Flávia. Olha só, tem aqui umas observações. A Maria diz o seguinte: ótimas informações, ter uma rotina, exercícios, leituras, tudo nos ajudará a passar por esse tempo. Vai passar. Aí a Ana Márcia coloca, Flávia, o home office com fone tem sido ótimo para me isolar em casa. Às vezes as pessoas precisam desse tempo, né? E a Caroline diz, tenho feito encontros virtuais com a minha avó. Olha que fofo. Então, esses fóruns virtuais, os grupos de ajuda, são descritos na literatura como muito importantes. Então, os grupos de amigas, os grupos de família, em alguns casos, grupos de suporte mais sérios administrados por profissionais de saúde, são muito importantes para poder manter o vínculo, porque nós temos essa necessidade de conexão. A conexão humana é algo muito importante, né? É aquela coisa, né, de a vida não vale a pena, né, ser vivida se não for compartilhada. É uma frase importante que está aí, né, a partir daquele filme que eu me esqueci o nome. E é isso, os grupos são muito importantes, eles têm que ser estimulados. A gente tem visto que as escolas, há uma crítica um pouco, será que as escolas estão exagerando? Não era a hora de dar folga para as crianças? Mas a gente vê com as crianças, eu tenho 2 filhos, que dá estrutura, dá uma certa agenda para eles, mantém eles em atividades e em contato com os amigos. Então, eles estão assistindo a aula, em grupos paralelos ouvindo, à tarde eles estão marcando compromissos entre eles jogam juntos e tudo mais. Isso é uma coisa que, com o advento da internet, com os computadores, tem sido um pouco mais fácil de lidar com as crianças que já têm uma certa idade, porque as crianças pequenas realmente dão muito trabalho para as mães. Mas essa é uma coisa que é um momento também de incluir os idosos nesse mundo virtual, iniciar a alfabetização virtual deles. A gente tem vários casos de pessoas da terceira idade que, quando descobriram a internet, construíram um novo sentido para a vida, uma nova forma de se relacionar. Então, sim, gente, este é o momento da gente fazer o bom uso da tecnologia, que não é o de ficar no fake news, mas é aquele de ficar conectado com as pessoas da maneira que a gente pode. Tá ótimo. Flávia, super obrigada por tudo que você compartilhou aqui com a gente, por todo o seu conhecimento, por estar aqui aberta a conversar com a gente nesse momento. Te agradeço muito, viu? Um beijão para você. Obrigada, até mais. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. E para você de casa, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. A gente tem mais programação para vir por aí. E quem ainda não é cliente Genial, na descrição desse vídeo tem um link para você poder abrir a sua conta aqui na Genial Investimentos e ficar mais pertinho da gente, tá bom? Fique ligado, daqui a pouco tem mais. Um beijo. Tchau, tchau.